nossa videoaula. Hoje eu mostrarei como é que nós fazemos para desenhar circunferências no AutoCAD. Existem 6 maneiras diferentes da gente desenhar circunferências e eu vou apresentar cada uma delas mostrando os exemplos aqui nesse arquivo aqui. Nós temos a forma mais tradicional e direta, que é definir um centro, raio ou diâmetro. Nesse segundo caso aqui, que é a opção através de 2 pontos. E nesse lado aqui nós vamos ver a opção de um círculo passando por 3 pontos. Aqui eu tenho uma situação onde a circunferência ela tangencia essas 2 paredes e a gente define o raio. E o caso aqui onde nós temos a circunferência inscrita ou circunscrita a um determinado polígono. Como é que nós fazemos isso aqui? No menu Draw, nós temos aqui a opção Circle. Se eu dou um clique nessa setinha Drop Down, ele me lista as 6 formas de se fazer uma circunferência usando essa ferramenta. A outra opção é via o teclado. Se eu digito a letra C, que é a tecla básica, ele abriu ali o menu do Dynamic e já aparece ali a opção Circle para a gente ativar. Então, como é que nós vamos fazer aqui? Vamos fazer uma circunferência. Com o pan, vou arrastar minha tela aqui para a direita. Eu quero fazer uma circunferência com raio de 60, definindo o centro dela. Então, eu venho aqui no comando Circle, clico aqui na opção Centro Radius. O que a barra de comando ela nos instrui? Ela fala para que a gente determine o centro. Nesse caso, como eu não tenho um lugar definido, eu vou dar um clique em qualquer ponto da minha tela. Vou clicar na minha tela, vou movimentar meu mouse. Ao movimentar o mouse, a gente observa que ele já vai desenhando a circunferência. E a barra de comandos, ela aqui nos instrui especificar o raio do círculo. Nesse caso, como o raio é 60, digito 60 e aperto Enter. Desenhei a minha circunferência. Por que a minha circunferência ela ficou mais clara do que a de cima? Porque eu não estou no layer que foi feita a circunferência aqui de cima. Se eu der um clique aqui, essa circunferência foi feita no layer peça. Então, para que essa aqui fique no mesmo layer, eu venho aqui no Match Probe, dou um clique em cima dessa circunferência aqui, clico nela, que ela já ficou com o layer que foi feito de cima. Se eu quero que as demais fiquem com o mesmo layer, é só vir aqui na janela Layer, clico na opção do layer que eu quero e vou fazendo as outras circunferências. Essa circunferência aqui é feita com a opção centro e diâmetro. Ao invés de definir o raio, eu vou definir o diâmetro. Então, venho aqui na opção Circle, centro, diâmetro, dou um clique na minha tela, aqui na minha tela. Agora, gente, ele pede para que eu defina o diâmetro. Nesse caso, o diâmetro é 160, digito 160, ele desenhou. Mas esse diâmetro tem 160 mesmo? Então, vamos confirmar. Comando DI, aperto Enter, dou um clique aqui no ponto de quadrante. Aí vocês vão ver, o ponto de quadrante não está aparecendo. Por quê? Esse snap de captura ele não foi ativado. Como que eu faço para ativar esse snap aqui? Eu venho aqui no nosso menu Rainbow, aqui no nosso model. Aqui na opção que é Snap, se eu der um clique aqui nessa setinha Drop Down, ele vai me listar os snaps que estão ativados. Eu só tenho 2 snaps ativados aqui. Como é que é a forma mais rápida para a gente poder ativar esses snaps? Eu digito OS, que ele vai entrar no Draft, aperto Enter, ele entrou na janela Draft Set. Ao entrar na janela Draft Set, eu já estou aqui no menu Objeto Snap. Eu observo que eu só tenho 2 snaps ativados. Para eu ativar todos de uma forma mais rápida, eu clico aqui na opção Select All, dou OK, todos os meus snaps foram ativados. Então, se eu quero saber qual é o valor daquele diâmetro, eu digito DI, aperto Enter, eu dou um clique aqui nesse quadrante, dou um clique ali no segundo quadrante e ali eu tenho ali o valor do meu diâmetro, que é 160. Com o pan, vamos primeiro reduzir nosso zoom.
Com o pão, eu vou puxar minha tela aqui para a esquerda. O que nós temos aqui? Eu tenho aqui essas duas paredes aqui. E eu quero fazer essa circunferência de tal forma que ela tangencie essas duas paredes. Primeiramente, eu vou agora puxar minha tela para baixo. Com o zoom real time, vamos rolar a bolinha do mouse para frente. Eu vou aumentar meu campo de visão aqui, para que eu possa realmente enxergar isso aqui de uma maneira melhor. Aqui, gente, nós vamos ter que fazer usando a opção dos pontos. Então, a gente vem aqui na opção Circle. A gente clica aqui na opção dos pontos. O que a barra de comando vai nos instruir? Para que a gente ou especifique o centro ou o primeiro ponto. O primeiro ponto aqui, ó, vai ser o meio dessa linha. Aproximo o meu cursor dessa linha. Ali apareceu um triângulo, indicando que ele é o meio ponto. Clico nele, movimento também a circunferência e ela vai fazer aquele ponto lá, tangenciando ali para nós. Vamos dar um zoom para diminuir. Então, eu desenhei aqui uma circunferência passando por 2 pontos. E o caso daqui, que é por 3 pontos, como é que a gente faz isso aqui, ó? Vamos dar um zoom aqui em cima para poder visualizar melhor essas retas aqui. Eu venho aqui na opção Círculo, vou clicar aqui na opção 3 pontos, dou um clique no primeiro ponto, eu dou um clique agora aqui no segundo ponto, movimento o meu mouse, clico no terceiro ponto, desenhei a minha circunferência passando por 3 pontos. Vamos diminuir o zoom. Outro caso, que é esse que está aqui, nós temos 2 paredes. Eu quero fazer a circunferência de forma tal qual essa circunferência ela tangencia essas paredes com um raio de 60 unidades. Então, vamos puxar aqui, ó. As minhas paredes estão representadas. Como é que nós fazemos isso aqui? Eu venho aqui no menu Circle, eu clico aqui na opção Tangente, Tangente Radius, ou seja, a circunferência ela vai tangenciar as paredes e depois a gente vai definir o raio. Clico nessa opção, movimento meu cursor sobre aquela primeira parede que está ali, dou um clique no botão esquerdo do mouse, movimento ele na linha vertical, observar o que ele apareceu, eu dou um clique. E agora, o que a barra de comando ela nos pede? Para que a gente defina o raio. O raio vai ser de 60 unidades. Aperto Enter, que nós fizemos a circunferência tangenciando aquelas 2 paredes. Vamos diminuir o zoom. O último caso é que nós temos a circunferência ora circunscrita, ora inscrita num determinado polígono. Nesse caso aqui, eu tenho esses 3 polígonos aqui, 2 triângulos e um pentágono. E eu quero fazer o círculo circunscrito, e nesse pentágono eu vou fazer ele tanto inscrito como circunscrito. Como é que a gente procede? Para fazer o círculo inscrito dentro de um polígono, eu venho aqui no menu Circle, clico aqui na opção Tangente, 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 movimento meu cursor por um lado do polígono, vocês observem que apareceu ali o símbolo de tangente, que é uma circunferência verde com tracinho horizontal em cima, eu clico nele. Movimento, no segundo lado apareceu ali o símbolo de tangente, eu dou um clique. Movimento aqui pelo terceiro lado, dou um clique e ele desenhou a circunferência ali, inscrita no polígono. E para fazer ela circunscrita? Uma circunferência circunscrita, ela obrigatoriamente passará por 3 pontos no polígono. É a opção 3 pontos que nós já vimos anteriormente. Eu clico aqui na opção 3 pontos, dou um clique nesse primeiro endpoint, que é o vértice desse triângulo, dou um clique aqui no segundo vértice do triângulo, dou um clique aqui no terceiro vértice do triângulo, que nós fizemos a circunferência circunscrita daquele triângulo. Isso é válido para qualquer polígono? Sim. Nós temos aqui um pentágono, eu vou fazer uma circunferência tanto inscrita quanto circunscrita esse pentágono aqui. Para facilitar, vamos desligar o ortogonal. Então, para fazer ela inscrita, eu venho aqui na opção Circle, eu clico na opção Tangente, Tangente e Tangente. Ou seja, a circunferência ela vai obrigatoriamente tangenciar 3 lados desse polígono. Passa aqui pelo primeiro lado, dou um clique.
movimento o cursor no segundo lado, dou um clique, movimento ele no terceiro lado, dou um clique, e a circunferência ela foi desenhada, inscrita dentro daquele polígono. E circunscrita? Se uma circunferência é circunscrita a qualquer polígono, obrigatoriamente ela passa por 3 vértices desse polígono. Então, nós vemos aqui na opção 3 pontos, clico no primeiro endpoint, clico aqui no segundo endpoint, clico aqui no terceiro vértice e nós desenhamos aqui uma circunferência circunscrita a esse polígono. Agradeço a todos por mais essa videoaula, pela participação e até a nossa próxima videoaula.